Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? As nossas aulas dessa semana, nós continuaremos na frente 2, apostila 3, e vamos começar no módulo 37, aí na página 246. O que nós vamos falar? Então, até agora nós vimos, a primeira função da química orgânica, que são os hidrocarbonetos, ou seja, eu vou ter uma cadeia formada apenas de carbono e hidrogênio. E agora vamos entrar em outra função, que nós chamamos de funções oxigenadas ou compostos oxigenados. O próprio nome já diz quem que eu vou ter, compondo a cadeia carbônica, a presença do oxigênio, tá? E nós temos vários, compostos orgânicos formados pela presença do oxigênio. Então agora nós vamos ver os principais, nós vamos estudar aqui, tá? A partir desse módulo 37. O primeiro, é o álcool, tá? O que é o álcool? Então, o que vai ter de diferente na cadeia carbônica? A hidroxila em carbono saturado. Então, toda vez que eu tenho o OH ligado em carbono saturado, essa função é chamada de álcool, tá vendo? Ó? Então, eu tenho a hidroxila aqui nesse carbono, esse carbono ele é saturado, tem hidroxila, é um álcool, e esse carbono é saturado, então é um álcool. Então, guardem bem esse detalhe, tá? A hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples, é um álcool, tá? E esse álcool também nós podemos classificá-lo em primário, secundário e terciário, de acordo com o carbono que estiver levando a hidroxila, tá? Então, por exemplo, se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, igual acontece nesse primeiro exemplo aqui, ó, esse carbono está ligado a apenas um outro carbono e um carbono primário. Então, nós temos um álcool primário. Se essa hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, ó, esse carbono é secundário, está ligado a dois outros carbonos, então o álcool é secundário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, então ele é um álcool terciário. Não existe álcool quaternário porque o carbono quaternário ele já faz a sua tetravalência. Ele já compõe a sua tetravalência com outros carbonos, tá? Então, para ser um álcool, eu preciso de ter uma hidroxila ligada a um carbono saturado, só faz ligação simples. E de acordo com a classificação daquele carbono, eu também classifico o meu álcool, tá certo? Nomenclatura, Então, segue a mesma, igual eu falei pra vocês, aquela regra da IUPAC, que a gente começa a estudar desde a segunda apostila no finalzinho, dos hidrocarbonetos, vai servir para todas as outras funções orgânicas, tá? Então é o prefixo, número de carbono, o infixo, se entre na cadeia que tem o álcool, o carbono saturado ligado ao OH, se a cadeia é uma cadeia saturada ou insaturada, com dupla e tripla, e a terminação é o grupo funcional. Até agora, nós usávamos a terminação O, porque a terminação de hidrocarboneto é a letrinha O. Nesse caso aqui, para destacá-lo, para diferenciá-lo do hidrocarboneto, a terminação é OL. Vamos guardar álcool, tá? Então, terminação OL. Então, nós temos aqui, então nós temos duas nomenclaturas. Nós temos nomenclatura usual. Agora vocês vão perceber que nas próximas funções orgânicas nós vimos muito nomenclatura, oficial, que é aquela que a gente usa de acordo com a IUPAC, e uma nomenclatura usual, que é muito usado no dia a dia, porque essas substâncias a gente trabalha muito, usa muito no dia a dia, tá? Então aí a gente vai falar álcool, o nome do radical, que está junto com o álcool, e a terminação ico, tá? Vamos lá então, ó, esse primeiro álcool aqui, que é o metanol, porque met tem só um carbono, que ele só faz ligações simples, tem só um, e O, porque é um álcool. Qual que é a nomenclatura usual? Álcool metílico, tá? Tem outra aqui que a gente colocou de coube aqui, mas ela não é muito usada no Brasil, ela é mais usada fora daqui. Então, existe essa outra denominação de coube, mas para nós vamos guardar a
raio de UPAC e entender a usual, tá bom? Esse outro aqui, o álcool famosíssimo, né, que a gente usa para asepsia, é usado em bebidas alcoólicas, é usado como combustível, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, o etanol, né, todo mundo já ouviu falar sobre ele, esse nome, né, oficial desse álcool que a gente muito usava. Et, 2 carbonos, entre os carbonos apenas ligações simples, e ó, porque eu tenho hidroxila ligada a um carbono saturado, né? O carbono só faz ligações simples, tá? Quando eu tenho cadeias ramificadas, o que vai acontecer? Então, a ramificação tem igualzinho nos outros que nós já estudamos, nos hidrocarbonetos. Eu tenho que numerar e ver em qual carbono está a ramificação. Só que, qual que vai ser a cadeia principal? A cadeia principal é a que contém o carbono ligado à hidroxila. E a maior sequência, mas tem que abrigar o carbono com a hidroxila, porque agora é ela que comanda, né? Por a gente fala função, grupo funcional, é ele que vai comandar as características daquela cadeia orgânica, tá? Então, a regra de menor número vai de acordo com a menor numeração para o carbono que tem hidroxila, tá? Então, observando aqui, ó, aqui indo de lá, né, da esquerda para a direita, eu tenho a hidroxila no carbono 2, e se eu vier de lá para cá, eu tenho hidroxila no carbono 6. Então, quem vai me comandar é essa. Preste atenção que nessa cadeia, né, eu tenho uma dupla ligação, uma insaturação ali. Também ela não vai me comandar mais não. Quem me comanda é a hidroxila. Achei a regra de menor número de acordo com a hidroxila, já faço a nomenclatura. Aqui eu tenho, ó, metil e outro metil aqui em cima, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho no 5 e no 6. 5,5,6, tracinho, trimetil, né? Que a cadeia principal é essa aqui. Trimetil, tracinho, porque é um ept, né? Tracinho, ept. Tem o E vai sair em qual carbono? Carbono 6, ept, tracinho 6, tracinho, en, tracinho 2, tracinho ol, tá? Eu tenho também destacar aonde está, né? Aonde está a hidroxila, em qual carbono está, tá bom? Então, a partir de 4 carbonos, eu já tenho que fazer a contagem, ver aonde que está a hidroxila, né? Sempre com a terminação al, tá? O etanol, agora nós vamos, né, falar um pouquinho sobre ele, porque ele é um dos álcools mais importantes para nós brasileiros, porque ele é muito, né, usado na produção de bebidas alcoólicas, usado como antisséptico. Você tá vendo que a gente está usando direto e reto álcool em gel, álcool 70%. Qual tipo de álcool a gente usa, né, em gel, para asepsia? É o etanol, tá? Esse de forma que tem 2 carbonos, é o etanol, tá? É o mais usado nessa asepsia. Temos o outro lá, que é o isopropanol, né, o álcool isopropílico, usado muito para tirar, né, para limpar pincéis de maquiagem, mais usado na estética. Mas esse que a gente está usando para fazer a asepsia, tá? Por conta da pandemia, é justamente o etanol, tá? Formado por 2 átomos de carbono e uma hidroxila. Como que é formada o etanol? É por fermentação alcoólica, tá? Então, eu tenho a fermentação de um carboidrato, no caso aqui é a glicose, né? Essa fermentação, né, lá, principalmente da glicose, da frutose, transforma esses carboidratos em etanol, né? E libera CO2 e libera mais energia, uma reação exotérmica, tá? Então, ó, o etanol, ele é produzido assim, a partir de fermentação alcoólica. O metanol também, né, é um álcool também bem usado, só que ele é tóxico, ele não pode ser inalado, que ele é bastante tóxico para o nosso organismo, ele é venenoso. Só que ele é um álcool, né, muito usado também como matéria-prima para fabricação de outros solventes, né,
Ele pode ser adicionado em gasolina para ajudar na sua, né? Depois nós vamos estudar sobre a gasolina, sobre a sua, o que faz melhorar a eficácia, né, da gasolina, tá? E ele é muito, olha lá, ele é obtido da onde, tá? Destilação da madeira, até ou aquecimento da madeira sem ar, tá? Então, no aquecimento da madeira sem ar, ela libera esse metanol. Então, por isso que muitas vezes a gente ouve falar do álcool da madeira, que é o metanol, tá certo? E também, olha lá, transformação a partir do petróleo e do carvão mineral. Também a gente pode obter, né, extraindo ele do petróleo e do carvão mineral. Glicerol, outro álcool muito usado, tá? Que é a famosa glicerina. Ela é o que? Um triálcool, ou seja, ela tem 3 hidroxilas. Ela é formada por 3 carbonos, por isso que a gente fala, ó, propanotriol, tá? Propanotriol. Porque ela tem 3 hidroxilas e na cadeia eu tenho cada carbono está ligado a uma hidroxila. Então, a glicerina é muito usada em cosméticos, usado para fazer a trinitroglicerina, TNT, né? Que é um explosivo, usado em tintas. Então, é um produto muito usado, esse álcool aqui, tá? Esse álcool formado por 3 hidroxilas. Fenol. O que é o fenol? O fenol, eu vou ter um benzeno ligado a uma hidroxila, tá? O fenol não é álcool, viu? Embora ele tenha hidroxila, mas mais pra frente, quando a gente estiver estudando as características, né, deles em reações, tá? Em pH, nós vamos ver que ele se comporta diferentemente do álcool. Então, quando eu tiver um OH ligado direto ao anel aromático, essa função é chamada de fenol, tá? Então, fenol é um composto diferente do álcool, tá? Álcool é carbono, até porque os carbonos que estão presentes dentro do anel benzênico são tudo insaturado. E álcool é o quê? É uma hidroxila ligada a um carbono saturado, tá? Então, fenol. O nome é hidroxibenzeno ou muito conhecido como fenol. A função e também a nomenclatura dele a gente pode chamar de fenol ou de hidroxila e o benzeno, tá? Também se a gente tiver, né, ramificações, a gente pode usar aquelas outras denominações, orto, meta e para identificar que tipo de fenol. Ah lá, então sempre o número 1 vai estar na hidroxila, porque é ela que comanda, né? Então, lá, 2-metilfenol ou ortometilfenol, né, tá na posição 2. Aqui, ó, 3-metilfenol ou metametilfenol e 4-metilfenol, né, em comparação a 1, 2, 3, 4, ou parametilfenol, certo? E nós temos aqui a diferença, o álcool benzílico. E esse aqui é um álcool aromático. Por quê? Porque a hidroxila tem um carbono aqui antes de chegar ao benzeno. Então, é diferente do fenol. Por isso que eu trouxe esse composto para vocês verem. Ó, então, o fenol, a hidroxila é ligada diretamente no benzeno, né? Ó. No álcool benzílico, ele é ligado, tá? A um carbono antes de ser ligado direto ao benzeno. Então, aqui isso que nós chamamos de um álcool benzílico, que também é um líquido incolor, de agradável odor, tá? Por ser aromático, certo? E o último composto, né, dos álcoois, né, que não é que são dos álcoois, né, que tem a hidroxila ligada na sua cadeia, é o enol. Olha para você ver, o que lembra en? Ligação dupla. O que vai ser, qual que é a diferença do enol para o álcool e para o fenol? O enol, eu vou ter uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, tá? Então, então isso aqui, ó, não é álcool, é enol, tá bom? Então, por quê? Porque se comporta diferentemente nas reações. Depois nós vamos aprender quais são as diferenças. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um ciclo, uma cadeia fechada de enol. Por quê?
Porque o carbono que está ligado à hidroxila, ele é insaturado. Aqui eu tenho um álcool, ó. Aqui também eu tenho um álcool, tá? Certo? Então, vocês farão para mim o resumo dessa apostila, mas o resumo, como aqui está bem bacana, bem completo na apostila de vocês, vocês vão grifar para mim as partes mais importantes e escrever, né, acrescentar alguma coisa que a gente falou a mais. Por exemplo, o enol, que não tem na apostila de vocês, vocês acrescentem. O álcool benzílico, que não tem na apostila de vocês, vocês acrescentem aí, tá? Quem quiser fazer no caderno bonitinho, pode continuar fazendo e me mandar lá por anexo, tá ok? Destacar aqui para vocês, né? Igual a gente já viu, as nomenclaturas quando eu tenho do naftaleno, né? A nomenclatura alfa e beta, quando eu uso, vocês também têm aqui, né? Da hidroxila. Se ela estiver nos ápices dos ciclos, tá na posição 1, 4 ou 8 e 5, né? Que são posições idênticas, né? Então, nós falamos que é alfa-hidroxinaftaleno, tá? Ou alfa-naftol. Se ele estiver na posição baixa, né? Na posição do lado do benzeno, nós falamos de beta, né? Que é a posição 2, 3, 7, 5. Beta-hidroxinaftaleno. Tem tudo aí na apostila de vocês 259. Destaque aí pra mim, tá? E acrescentem a função enol e o álcool benzílico para diferenciar do fenol. Façam para mim também os exercícios da apostila 251 e 252, que daqui a pouquinho na nossa videoconferência estaremos corrigindo, tá ok? Bons estudos, até a próxima!